Seja muito bem-vindo ao canal Farrell Molina e hoje eu falarei a respeito de uma simbologia muito interessante e sobre um poderoso decreto, uma poderosa afirmação que a Cleópatra utilizava todos os dias. Se você ficar até o final, você vai ter acesso a esse poderoso decreto, a essa poderosa afirmação. Antes de mais nada, já vamos a um protocolo inicial, que é você deixar o teu like logo no começo. Escreva aqui nos comentários de que cidade que você me acompanha e qual foi o horário que esse vídeo chegou até você. Protocolo inicial realizado, vamos ao vídeo de hoje, que é sobre a simbologia poderosa, sobre esse arquétipo poderoso que é o arquétipo da Cleópatra. E antes de mais nada, o arquétipo da Cleópatra tem muitas qualidades. E se você quer ter um aprofundamento em relação a essa simbologia, você precisa ficar até o final do vídeo, porque, primeiramente, esse arquétipo também não serve para pessoas imediatistas e com excesso de ansiedade. E você vai entender alguns pontos muito importantes se você ficar até o final do vídeo. Então, vamos entender que esse arquétipo foi um arquétipo que muitas vezes foi mal compreendido. É um arquétipo que sim, é um arquétipo poderoso, é um arquétipo que vai trazer uma capacidade intelectual acentuada. A informação que está contida no inconsciente coletivo em relação a esse poderoso ser que foi a Cleópatra é um arquétipo de capacidade mental acentuada, um intelectual extremamente desenvolvido, um arquétipo com muitas qualidades, muitas potências. Porém, se você ficar até o final realmente desse vídeo, você vai entender quais são os cuidados necessários que você precisa ter ao entrar em contato com esse arquétipo fortíssimo, que é o arquétipo da Cleópatra, que muitas vezes ficou mal compreendido, principalmente pela mídia, principalmente pelo cinema, por Hollywood e até por alguns historiadores, pessoas que não compreendem a essência, a egrégora do Antigo Egito. A egrégora do Antigo Egito tem conhecimentos fantásticos. Particularmente, eu estudo muito essa egrégora, estudo muito essa história através de alguns aspectos importantes, de alguns conceitos importantes iniciáticos que estão presentes em várias filosofias, incluindo muitos conhecimentos da cultura judaica, muitos conhecimentos da cultura cristã, vieram através dos conhecimentos egípcios, principalmente após a chegada de Moisés a esse plano, que teve um contato muito grandioso com a cultura, com os conhecimentos e com as iniciações egípcias que foram passadas para o povo hebreu, que hoje em dia tem muitos dos conceitos, inclusive o monoteísmo, que vinha da escola de Akenaton. Moisés foi iniciado nos conhecimentos, nos estudos da escola de Akenaton, mas esse é um assunto para um próximo vídeo. Vamos entender que a capacidade intelectual acentuada é um dos aspectos interessantíssimos desse arquétipo da Cleópatra, porque em vida essa rainha falava 8 idiomas. Ela tinha uma perfeita sintonia com 8 idiomas por ser uma líder, por ser uma pessoa que estava à frente de uma nação poderosa, uma nação que tinha sim a sua supremacia, que tinha sim todo um conhecimento através de vários e vários séculos. Ela tinha uma perfeita sintonia para realizar escolhas. Ela tinha uma liderança aprimorada. E através dessa liderança aprimorada, ela tinha uma capacidade exímia para escolher as funções que a cercavam. Todos os cargos eram muito bem escolhidos para que houvesse uma sintonia, para que houvesse uma hierarquia perfeita dentro da administração do Estado, da administração dessa nação, que é o Egito, que existe até hoje, porém com outros conceitos, com outro tipo de administração. Mas a egrégora antiga foi estabelecida através de vários faraós, mas principalmente por figuras icônicas como a Cleópatra, trazia uma estrutura governamental muito interessante. Ela sabia delegar funções
com muita eficácia. Esse é um dos aspectos fortíssimos desse arquétipo. Ela pode ser considerada uma estadista perfeita. Tinha conhecimentos contábeis, tinha conhecimentos em relação à economia, tinha um intelectual acima do normal, tinha controle exato sobre as entradas e saídas, sobre tudo que ocorria em seu reinado. Ou seja, esse é um arquétipo da perfeição em relação à administração, em relação à maestria como ser humano. Obviamente que ela despertava um interesse muito acentuado em muitos homens, e isso vinha principalmente pelo teu intelectual, principalmente pelo aspecto relacionado à sua inteligência suprema, porque para os padrões atuais, Cleópatra não tinha uma beleza tão impactante. O que chamava a atenção era o seu controle sobre o seu sagrado feminino, sobre as suas energias femininas, sobre essa energia que é tão importante para a manutenção da vida, para a manutenção do equilíbrio da vida. As produções cinematográficas e até o arquétipo em si traz uma predominância da beleza, porque isso está envolto dentro do arquétipo da perfeição feminina, mas esse arquétipo relacionado à beleza suprema vem com características interiores da Cleópatra, ou seja, ela conseguia predominar em relação ao sagrado feminino com essa energia. Então a energia tornava ela uma pessoa com uma capacidade de sedução muito grande, mas pelos seus atributos totais, não pelos seus atributos físicos ou pelos seus atributos relacionados apenas à beleza. Então isso é um fator muito importante para que se compreenda. É uma pessoa que mostrava extrema determinação, tinha uma capacidade de negociação muito alta. Ela foi capaz de equilibrar o yin e o yang com suas negociações e teve bastante estratégias específicas, principalmente em relação ao seu contato com Caio Júlio César e posteriormente com Marco Antônio. Muitas pessoas conhecem a famosa história do tapete. Ela precisava entrar em contato com o imperador e não ia fazer isso de uma forma convencional, não ia fazer isso de uma forma simples. A forma que ela conseguiu para chamar a atenção foi se enrolando em um tapete e entrando dentro de uma embarcação para que ela pudesse ser colocada à disposição como um presente, mas o presente simbologicamente era o tapete, e dentro do tapete estava Cleópatra enrolada. Foi a maneira que ela teve de acessar ao homem mais poderoso da época, o homem que tomava as decisões mais poderosas da época. E isso trouxe de forma acentuada um interesse desse imperador em relação à figura da Cleópatra, em relação à estratégia. Ela teve uma estratégia exímia e aí entrou em contato com toda a sua estratégia de defender o seu povo e de expandir o seu reinado através de alianças fortíssimas. Encontrou em Júlio César as características necessárias para equilibrar tudo aquilo que ela já tinha em relação ao seu reinado. Foi uma união de extrema sintonia, foi uma união de lideranças, foi uma união perfeita. E obviamente que intelectualidade, inteligência, estratégia aprimorada, equilíbrio traz inveja, traz todo tipo de sentimento relacionado a complôs. Hoje nós observamos isso no cenário global. Muitas pessoas que se destacam pela decência, pela ética, pela moralidade, acabam tendo complôs ao redor, acabam sendo massacradas pelas mais diversas causas. E isso não era diferente naquela época, onde Caio Júlio César foi vítima de um complô e foi assassinado. Cleópatra ficou profundamente abalada com tudo isso. Obviamente que teve todo o aspecto relacionado ao seu reinado, ao seu povo, ao Egito, colocado em prova. Obviamente que ela, após um tempo, criou alianças com Marco Antônio. Quando ela entrou em contato com Marco Antônio,
ativou arquétipos sensacionais relacionados a rosas, relacionados à sua embarcação. Mandou decorar um navio com pétalas de mais de 100 mil rosas, e essas pétalas entraram em sintonia através do aroma, onde o encontro entre Marco Antônio e Cleópatra foi possível, e ela ativou de uma forma impactante também uma parceria, uma união, uma polaridade acentuada. E Marco Antônio e Cleópatra se casaram, e isso culminou também em uma união interessante. Cleópatra é um exemplo de ser humano inigualável. Muitos dos aspectos negativos que são colocados em relação a Cleópatra, sobre vulgaridades, não são condizentes com o real aspecto, com a real nobreza que esse ser teve em vida. Ou seja, após toda essa união também com Marco Antônio, houve um complô de sabotagem. E aí, todo o reinado não resistiu. E aí, infelizmente, a corda estourou. As sombras predominaram e ocorreu a queda dessa união. Existem alguns aspectos muito importantes para se prestar atenção em relação ao arquétipo da Cleópatra. Alguns pontos importantes que você deve prestar atenção para que haja uma perfeita sintonia em relação ao arquétipo da Cleópatra. Então vamos a alguns pontos interessantes que você deve prestar atenção. Em alguns pontos você deve tomar cuidado, porque o ego do ser humano pode entrar em catarse sim em contato com esse arquétipo, porque é um arquétipo feminino poderoso, é um arquétipo feminino de liderança, é um arquétipo feminino de pessoas que querem sair da submissão e entrarem em contato com a liderança, entrarem em contato com o poder de persuasão, com o poder de decisão. Então, isso vai trazer contato com oratória, vai trazer contato com pessoas que pensam grande, com pessoas que querem exercer uma influência em um aspecto positivo e terem conhecimentos em relação à administração, estratégia, amor genuíno, astúcia, magnetismo pessoal, conhecimento profundo das capacidades humanas, a intelectualidade, conhecimento aprofundado em idiomas, diplomacia, economia, astronomia, raciocínio lógico, lealdade, governança. Ou seja, existem muitos aspectos positivos, um poder acentuado de sedução, mas em um aspecto positivo. Então, tudo isso está embutido nesse arquétipo. Pessoas que muitas vezes resistem a esse tipo de informação, que estão ali com o ego explodindo com alguns aspectos limitantes, vão encontrar uma certa dificuldade. Então, se você observar o aspecto do sagrado feminino, existe uma relação muito interessante com o arquétipo da Pantera. Em um vídeo antigo aqui do canal, já pontuei sobre esse arquétipo maravilhoso também e coloquei algumas ressalvas. Vou deixar esse vídeo como sugestão sobre o arquétipo da Pantera, onde você pode encontrar uma relação com o arquétipo da Cleópatra. Então, é um arquétipo que você vai entrar em contato com uma autossuficiência muito grande. Não existe vitimização nesse arquétipo, não existe submissão. Existe astúcia, existe influência e existe todo um conceito de liderança, predominância dentro de valores específicos. Então, quando falamos sobre esse arquétipo, precisamos pontuar todos esses aspectos interessantes. Então, esse arquétipo vai aumentar o magnetismo pessoal de uma forma extrema, vai trazer uma autoestima extrema, senso de poder, confiança, de uma forma bem acentuada. Então, vamos entrar em contato com esse arquétipo entendendo todos esses pontos, entendendo que ele vai aumentar o teu contato com a tua beleza interior, vai aumentar a libido, que isso envolve também a energia sexual, e a libido é uma energia maravilhosa, se bem colocada, pode trazer progressos maravilhosos, mas também pode gerar uma catarse em pessoas que têm uma predominância em características como arrogância, agressividade. Então, se você tem essas características já um pouco acentuadas, é bem interessante trabalhar isso primeiro, antes de entrar em contato com um arquétipo forte como esse, para que você não tenha a agressividade colocada a toda prova e a arrogância colocada a toda prova, como todo arquétipo forte
pode exacerbar esse tipo de coisa, principalmente pessoas que entram em contato com outros tipos de arquétipos. De repente não seria interessante você entrar em contato com o arquétipo do tigre. Quando falamos sobre arquétipos fortes, estamos falando de energias específicas, então é muito interessante entender e pontuar e ter um pleno equilíbrio. Entrar em contato com arquétipos é você entender o contexto, você estar visualizando imagens, visualizando todo um aspecto relacionado a documentários, a estudo real, nada de hipóteses, estudo real, entrar em contato com o real conhecimento. E se você ficou até essa parte do vídeo, eu vou colocar à disposição um poderoso decreto, uma poderosa afirmação que a Cleópatra utilizava todos os dias para entrar em sintonia com a energia e com o poder do Eu Sou. Vou colocar à disposição esse decreto, essas afirmações positivas maravilhosas que Cleópatra utilizava para ativar o seu poder interior. Essas afirmações estarão aqui agora para você. O decreto secreto da Rainha Cleópatra, as afirmações secretas da Rainha Cleópatra, a sintonização secreta da Rainha Cleópatra. Quanto mais consciência eu tenho, maior meu poder é. Quanto mais me amo, mais as pessoas me amam. Quanto mais felicidade eu emano, mais prosperidade crio. Quanto mais me conecto ao todo, vivencio uma vida perfeita. Quanto mais linda me sinto, mais linda me considero. Quanto mais me conheço, mais conheço meus semelhantes. Quanto mais sinto minha beleza, mais irresistível sou. Quanto mais sociável me torno, mais influência eu exerço. Esse é um decreto poderoso que Cleópatra utilizava para sintonizar todo esse poder pessoal. E se você gostou realmente desse vídeo, ative esse decreto, entenda o conceito que está aqui por trás de toda essa informação e avalie todos os prós e contras. Conhecimento é poder. Conheça a ti mesmo e terá a chave para a evolução. Se você estiver em pleno equilíbrio com as tuas capacidades físicas, mentais e espirituais, portas abrirão na sua trajetória. E se você gostou realmente desse vídeo e não deixou o teu like no começo, deixa o teu like agora com certeza, inscreva-se no canal, toca no sininho, coloque seu comentário aqui embaixo e se comprometa a compartilhar esse vídeo com esse conteúdo riquíssimo para pelo menos 10 pessoas para entrarmos em uma sintonia poderosa em relação aos conteúdos que eu coloco à disposição nesse canal. Aceite mais sugestões de vídeos para contribuir com a tua trajetória. O meu Instagram é @farhelmolina, está sempre aqui na descrição para que você possa acompanhar as demais vertentes do meu trabalho. Um grande abraço e eu vejo você aqui no próximo vídeo.